Então, agora, bom dia a todos, todo mundo entrando aí, nossa última aula aí do cronograma, né, o nosso simulado. Vamos fazer um simulado hoje que a Banca Fafipa realizou no município de Campo Largo, tá? Eu tentei conseguir a prova de Campina Grande do Sul, mas só consegui ela em foto, assim, mas aí me mandaram o arquivo de Campo Largo, e a prova tá legal, acho que vai ajudar a gente aí nessa reta final, tá? Já coloquei lá no grupo também a prova, eu editei a parte dos específicos, tirei as respostas para a gente ir treinando aqui, né, e pensando juntos, né, a primeira parte tem resposta, a segunda parte não, tá? Então, lápis e papel na mão, para a gente fazer a prova. Eu gostaria de ficar aí com uma professora de ajudante, para ir me falando as respostas aí do pessoal. Quem poderia me ajudar? Porque aí eu fico na tela da prova, e aí o pessoal vai mandando a resposta. Pode abrir o microfone e falar, ou pode mandar a resposta no chat, tá? A Elisa sempre me ajuda, mas eu acho que ela não entrou ainda. Quem poderia me ajudar? Quem poderá nos ajudar? Ninguém, gente? Estão tudo tímido. É só ir falando a resposta do pessoal. Vamos lá, vamos começar, vamos ver se vocês desenrolam aí. Começa na questão 16, tá? Então, quem tiver... Opa, ó, podem ver que eu editei, daí eu tirei as respostas aqui a partir da questão 16. Cadê? Prof. Maeli, a Daiane disse que pode, tá? O Daiane pode? Ah, então tá bom. Ô, Dai, daí tu abre o microfone para ir falando a resposta do pessoal, tá? Então, vamos lá. Começando, questão 16. Todo mundo pronto? Deixa eu abrir para a Isabel. Então... Ah, tá, beleza. Beleza, Dai. Questão 16. Sobre o tema gestão democrática e as instâncias colegiadas, assinale a alternativa incorreta, segundo o ordenamento jurídico brasileiro e uma concepção democrática de educação. Então, vamos lá. Vamos primeiro entender a pergunta. Em primeiro lugar, quando a gente toda questão que a gente vai fazer, a gente tem que assinalar aqui, ó, o que a gente iria destacar aqui incorreto, a gente tem que marcar o que está errado, tá? O que é o ordenamento jurídico? É a lei. Então, segundo a lei, o que é a gestão democrática e as instâncias colegiadas? Vocês lembram? A gente viu isso, né? Tem uma aula sobre a questão da gestão democrática. Então, instâncias colegiadas, conselho de classe, conselho escolar, né? São as instâncias colegiadas. E aí, o princípio da gestão democrática está lá na LDB, né? Está na Constituição. Então, tem vários documentos, vários ordenamentos jurídicos falando sobre a gestão democrática nas escolas públicas. Então, sobre a gestão democrática e essas instâncias colegiadas, o que está errado, o que está incorreto? Vamos lá. Letra A. Prestem atenção e anotem o que vocês acham que está incorreto. A gestão democrática tem como princípio a participação, a transparência e a implementação de políticas educacionais comprometidas com a qualidade do ensino. Contudo, se pode pensar em gestão democrática sem a participação, presença e comprometimento da comunidade. Opa! Já vamos deixar essa letra A em pisca-alerta, né? Porque como assim? A gente pode pensar em gestão democrática sem a participação e o compromisso da comunidade? Será? Então, já deixa um pisca-alerta ligado aí na letra A. Letra B, lembrando que a gente tem que achar a incorreta. Letra B, a gestão democrática está baseada na coordenação de atitudes e ações que propõem a participação social, ou seja,
a comunidade escolar, professores, alunos, pais, direção, equipe pedagógica e demais funcionários. É considerada sujeito ativo em todo o processo de gestão, participando de todas as decisões da escola. Assim, é imprescindível que cada um desses sujeitos tenha clareza e conhecimento de seu papel enquanto participante da comunidade escolar. Muito bem. Letra B. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional. Letra D. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme o seguinte princípio: participação dos profissionais da, ficou meio desconfigurado, educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. E letra E, o ensino será ministrado com base no seguinte princípio: gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Então, acho que essa está muito fácil, né, gente? Alguém quer falar alguma coisa? É a letra A, né? A letra A, ela já se entregou muito bem, tá todo mundo respondendo aí, letra A. A 16 é a letra A, resposta correta, porque a gente não pode pensar gestão democrática sem a presença e o comprometimento da comunidade, tá? A comunidade faz parte, né? Faz parte aí dessas instâncias colegiadas que vão colaborar com a gestão democrática da escola, ok? Então, a letra A, incorreta, e a resposta certa é a letra A. Questão 16. Agora, questão 17. Vamos lá. Leia o texto abaixo e examine o que for proposto. No seu processo de desenvolvimento, a criança assimila não apenas o conteúdo de sua experiência cultural, como também os meios e as formas de comportamento cultural, os modos de pensamento cultural. No desenvolvimento do comportamento da criança, deve-se, assim, distinguir duas linhas principais. Uma linha é do desenvolvimento natural do comportamento, intrinsecamente ligada aos processos orgânicos gerais de crescimento e amadurecimento. A outra é a do aperfeiçoamento cultural de funções psicológicas, de elaboração de novas formas de pensamento, de domínio dos meios culturais do comportamento. Por exemplo, a criança mais velha pode memorizar melhor e mais do que uma criança pequena, devido a dois motivos totalmente diversos. O processo de memorização, durante o tempo, consumaram um determinado desenvolvimento, elevaram-se a um novo grau. No entanto, para desvendar qual linha seguiu esse desenvolvimento da memória, é necessário recorrer ao auxílio da análise psicológica. Muito bem. Então, aqui é um trecho do Vygotsky, tá? E vamos à pergunta. Quanto às concepções de desenvolvimento e de aprendizagem de Levi-Vygotsky, assinale a alternativa incorreta também. Precisamos encontrar o que está errado, então já marca aí. Estamos falando de Vygotsky e o que estará errado a partir da teoria do desenvolvimento de Vygotsky. Então, vamos ver. Letra A. Na memorização natural, estabelece-se uma ligação associativa simples ou de reflexo condicional entre dois pontos A e B. Na memorização mnemotécnica, que se vale de algum signo no lugar de uma ligação associativa A e B, são estabelecidas outras duas, AX e BX, que levam ao mesmo resultado, só que, né, por outro caminho. Apesar de todo o meio de comportamento cultural ser composto de processos psicológicos naturais, como mostra a análise, ele os une de forma estrutural e não mecânica. Isso significa que todos os processos que integram esse meio compõem uma unidade funcional e estrutural complexa. Letra C. Qualquer meio cultural de comportamento, até mesmo mais complexo, pode ser sempre decomposto por completo, em processos naturais neuropsíquicos, assim como o funcionamento de qualquer máquina pode, ao fim e ao cabo, ser levado ao já conhecido sistema de processos físicos e químicos. Letra D.
a introdução do signo com auxílio do qual se realiza qualquer processo de comportamento, reestrutura o fluxo das operações psicológicas, da mesma forma como a introdução do instrumento reestrutura a operação de trabalho. E letra E, o retardo no desenvolvimento do pensamento lógico e na formação de conceitos transcorre de modo direto pelo fato de as crianças ainda não dominarem suficientemente a língua, esse instrumento marginal do pensamento lógico e da formação de conceitos. Então, vamos lá. Aqui uma pergunta mais difícil, uma pergunta bem conceitual, e por mais que a gente tenha aí estudado Vygotsky, né, é um mergulho muito profundo na teoria psicológica dele. Marli, Oi, pode... oi. As meninas estão colocando E, já apareceu o E aqui. Ah, tá, beleza. Então, vamos lá. Por que a letra E, né? A letra E realmente é a que está incorreta. Então, como eu estava falando, é um mergulho muito profundo na teoria de Vygotsky, que nem sempre a gente vai estar dominando por completo essa teoria, né? Eles entraram aí bem no campo da psicologia de Vygotsky. O que a letra E acaba tornando a resposta incorreta e tornando, né, sendo o gabarito aqui da pergunta, tá? Algumas palavras, né, que se tornam estranhas aí para a teoria de Vygotsky, como retardo de desenvolvimento, até a questão da língua, né, da linguagem, que é algo muito importante na teoria de Vygotsky, e como a gente estudou, né, desde bem pequeno, as crianças vão estabelecendo formas de comunicação por meio da linguagem, né, sendo a linguagem corporal, né, o choro, o sorriso, o olhar, né, e depois eles vão se apropriando de outras formas de linguagem também, tá? Então, essa questão de não dominarem suficientemente a língua, né, a questão da linguagem, não é um bloqueio aí para o desenvolvimento, né, ou o retardo, como ele diz ali, do desenvolvimento do pensamento lógico, tá? Então, a letra E está certa, né, é a resposta certa, e segundo a teoria de Vygotsky, né, é a parte aí que está incorreta, tá, sobre a teoria do desenvolvimento. Muito bem, então, 17, letra E. Questão 18, mais Vygotsky. Sobre as concepções de Vygotsky quanto ao desenvolvimento e aprendizagem, assinale a alternativa incorreta. Novamente, destaca aí a palavra incorreta, tá? Para Vygotsky, a maturação biológica é um fator primário no desenvolvimento das formas complexas do comportamento humano, visto que essas independem da interação da criança e sua cultura. Letra B. Em Vygotsky, a linha natural está relacionada às funções psicológicas inferiores ou elementares. Letra C. Segundo Vygotsky, a linha sociocultural do desenvolvimento explica o aparecimento dos processos psicológicos superiores tipicamente humanos. Letra D. A influência dos conceitos científicos sobre o desenvolvimento mental da criança é análoga ao efeito da aprendizagem de uma língua estrangeira, um processo que é consciente e deliberado desde o início. E letra E, Vygotsky atribui grande importância ao papel da interação social no desenvolvimento do ser humano. Então, vamos lá, o pessoal já está colocando aí letra A, né? A maioria letra A. Eu também acho que é A. Beleza. Então, olha só, a gente está falando de Vygotsky, desenvolvimento relacionado ao desenvolvimento e à aprendizagem. Aqui já está bem dentro, né, do que é bem divulgado com relação à teoria de Vygotsky, o que é mais estudado, principalmente com relação à educação, né, e a gente sabe que essa questão do desenvolvimento, ele depende dessa interação, né, da criança com a sua cultura. Então, essa palavra independe aqui acaba tornando a letra A, essa resposta errada, né? E aí é a alternativa que está incorreta com relação à teoria de Vygotsky. Então, 18, letra A. Vamos lá. Gente, se tiverem dúvidas, é só falar, tá? Agora vamos para 19, vamos para Piaget. Também já estudamos Piaget.
Leia o fragmento a seguir, então responda o que for proposto. Vamos lá. Inicialmente, convém lembrar que Vygotsky se propôs a estudar o processo de desenvolvimento do pensamento, e não a aprendizagem em si. Ele observa a aprendizagem infantil não com o intuito de diferenciá-la do desenvolvimento, mas para obter uma resposta à questão fundamental, de ordem epistemológica, que se refere à natureza da inteligência, qual seja, como se constrói o conhecimento, né? Lembrem que epistemológico significa, né, o estudo de como o ser humano aprende, né? É importante destacar que, de acordo com o autor, o sujeito do conhecimento não é um indivíduo particular qualquer. Ele teoriza sobre um objeto ideal. Cadê? Eu fui abrir aqui, perdi. Ah, tá. Ele teoriza sobre um objeto, sobre um sujeito ideal, universal e, portanto, atemporal. Esse sujeito epistêmico com o qual trabalha, mesmo que não corresponda a alguém em particular, sintetiza as possibilidades de cada indivíduo e de todos ao mesmo tempo. Na perspectiva piagetiana, o outro polo dessa relação, ou seja, o objeto do conhecimento, refere-se a um meio genérico, que engloba tanto os aspectos físicos como os sociais. Muito bem. Então, aqui um pouquinho da teoria de Piaget. Acerca das concepções de desenvolvimento e de aprendizagem de Jean Piaget, indique a opção incorreta. Então, também, o que está errado com relação a Piaget. Vamos lá. Letra A. Para Piaget, o conhecimento quase nunca é resultado da ação do sujeito sobre o objeto, em razão dos princípios inatistas típicos de seu pensamento. Letra B. Para Piaget, o problema do conhecimento estaria estreitamente vinculado ao problema da aprendizagem. Letra C. O processo de construção do conhecimento obedece a uma linha evolutiva que parte da ação consciente e conduz ao pensamento formal. Letra D. As estruturas operatórias não podem derivar de pré-inferências perceptivas, já que os progressos alcançados, especialmente pelo pensamento dedutivo, não se limitam a explicar propriedades implicitamente presentes desde o início. E letra E, de acordo com a concepção psicogenética, ao agir sobre os objetos, o sujeito não apenas extrai suas características intrínsecas, como também lhes acrescenta algo, na medida em que combina e efetua deduções a partir dessas características abstraídas. Muito bem, qual que está errada, segundo a teoria de Piaget? Até agora não apareceu nenhuma resposta aqui. Nenhuma resposta? Vamos lá. Essa tá bem difícil. Letra A. Letra A, e a letra A está errada. Por quê? Ele está dizendo que o conhecimento nunca é resultado da ação do sujeito sobre o objeto. Né? Mas lembra, até a gente falou sobre aquelas teorias aquelas pesquisas que derivam, né? Lembra que eu até mostrei o livro do brincar heurístico, que a criança aprende a partir da interação e da exploração do objeto? Então, essa é a errada, né? E aí, aqui a letra E, pode ver que ela está completamente contra a letra A, ó. Ao agir sobre os objetos, o sujeito não apenas extrai suas características, como também lhes acrescenta algo. Então, quanto mais a gente vai manipulando um objeto, por exemplo, um lápis, a gente aprende, né, que dá para segurar o lápis, que segurando o lápis a gente consegue, né, deixar marcas, consegue escrever, então a gente vai, a partir da interação com os objetos, aprendendo, tá? Então, a letra A está incorreta. A letra B apareceu também, Maeli. Mas o gabarito da questão é a letra A, tá? Por causa desse quase nunca é resultado da ação do sujeito sobre o objeto, né? A gente aprende manipulando, sim, tendo contato e manipulando os objetos, tá? E isso está presente também na teoria de Vygotsky. Perdão, de Piaget, né? Tanto que aqui a letra E está correta, né? Porque diz que o sujeito, ele não apenas extrai as características, como também apresenta, combina e acaba aprendendo a partir da manipulação dos objetos, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Da 19?
Todo mundo entendeu? Então, vamos lá para 20. Maeli, Oi, pode falar. Vale a gente lembrar aí também a questão do inatismo, né? Uhum. Se eu bem me lembro, o Piaget é contra. Então, eu optei pela A de início já pela questão do inatismo. Do inatismo, sim. Se eu também. estiver errada, me corrija. Não, tá certo. Esses princípios inatistas típicos do pensamento. Também isso acaba tornando acrescentando, né? Eu fui mais na questão do objeto, sabe? Mas também acaba acrescentando e colaborando aí com a teoria de Piaget, essa questão do inatismo. Obrigada, tá? Agora, 20. Piaget novamente, vamos lá. Opa. Sobre as concepções de Piaget quanto ao desenvolvimento e aprendizagem, assinale a alternativa incorreta. Eita, que tá gostando de alternativa incorreta. A gente tem que achar o que está errado, tá? Na segunda teoria de Piaget. Letra A. A adaptação pode ser entendida como um estágio temporário de equilíbrio. Letra B. A passagem das estruturas sociomotoras para as estruturas pré-operatórias ocorre com a possibilidade de interiorização da prática, da ação prática. Letra C. A assimilação é o processo de ajuste do sujeito ao objeto novo. Letra D. Sob a perspectiva piagetiana, o processo de conhecimento implica a disponibilidade de esquemas operativos, uma vez que só pode ser efetuado por meio da ação. E letra E. O realismo da criança pré-operatória é outra manifestação do seu egocentrismo. Vamos lá, questão 20. Quem tem um palpite aí? Essa também tá bem cabeluda. Tá bem cabeluda. Até deixa eu olhar aqui para ajudar a explicar para vocês. Piaget. Letra E, eu também concordo, eu acho que é a letra E. Assimilação. Ó, pelo gabarito, gente, a resposta correta, o que está errado aqui, a partir da teoria de Piaget, é a letra C, tá? Que diz que a assimilação é o processo de ajuste do sujeito ao objeto novo. O que é a assimilação para Piaget? Diz respeito à integração de novos elementos à estrutura já existente ou construída, ou seja ela inata, como no caso dos reflexos do recém-nascido, ou adquirida a partir das modificações do conteúdo da estrutura inata inicial. Então, é o ajuste do sujeito ao objeto novo. Não é. É a integração de novos elementos à estrutura daquilo que ele... Então, não é um ajuste, é uma integração, tá? Então, acho que é por isso que está errado, mas é uma questão bem difícil mesmo, bem específica, com relação à teoria de Piaget, tá? Ó, então ele não ajusta, ele integra, por isso que está errado, tá? Não é um processo de ajuste, é um processo de integração. Ele vai classificar, ele vai integrar aquele objeto ao seu conhecimento, quando ele assimila, tá? Não vai ajustar, vai integrar. Então, a letra C está errada. Anotem isso aí, e ó, essas questões de Piaget e Vygotsky é muito relativo, tá? Tem prova que eles, a FAFIPA, né, sempre vem alguma coisa e a gente até estudou sobre eles nas nossas aulas, tá? Mas a minha dica é, peguem essas questões aqui que foram essas primeiras, né? Foram 4 questões, a 17, a 18, 19 e 20. Quando a gente terminar o simulado, deem uma atenção especial para essas questões, tá? Deem uma pesquisada melhor, anotem aí e pesquisem, se aprofundem com relação a essas perguntas do Piaget e Vygotsky, porque pode ser que elas apareçam, né? Como foi o caso dessa prova aqui, 4 questões, 2 de Piaget e 2 de Vygotsky, tá? Mas vamos para frente. Questão 21 agora. Deixa eu baixar aqui.
Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Vamos para as políticas agora. Vamos lá. Assinale a alternativa incorreta. Eita, que nessa prova eles só queriam uma alternativa incorreta, né? A gente está fazendo a sexta questão e pela sexta vez a gente tem que achar o que está errado. Então, marquem sempre que aparecer correta ou incorreta, destaquem para o cérebro, né, assimilar e procurar a resposta errada na questão. Sim, Maeli, Oi, pode eu falar. fiz, acho que foi em 2021, uma prova para Piraquara. Uhum. E eles pediram todas as questões eram a incorreta, desde a de língua portuguesa, todas. Era só a incorreta. Eita, e aí, para a gente, né, visualizar, então a gente tem que pensar que 4 estão certas e uma está errada. Então a gente sempre tem que buscar, até eu, para falar bem a verdade, tirando essa 20, que eu achei mais difícil mesmo ali, porque era uma coisa bem específica, né? Vocês podem ver, era uma palavra ali que estava errada, as outras estava mais fácil de achar incorreta, né? Mas quando a gente busca incorreta, tem que sempre achar palavras que não se encaixam ali, né, com a questão, né? Às vezes, como a gente viu nas outras, agora me fugiu aqui, né? Mas, quer ver, lá na primeira tinha uma bem... A letra A aqui, no 16, ó. Então, a gente tem que sempre buscar palavras que não se encaixam, ó, como que, ó. Se pode pensar, como assim? Se pode pensar em gestão sem a participação, né? Então, você sabe o que é gestão democrática, e você sabe que o princípio da gestão democrática é a participação. Então, a palavra sem aqui não se encaixa com o princípio da gestão democrática. Então, a gente tem que estar sempre buscando daí palavras em desacordo ali com a questão, tá? Então, sempre que vem incorreta, você tem que pensar nisso. O que não está combinando aqui dentro dessa questão? Como teve ali aquela do Piaget também, que eu fui na questão do objeto, né? E teve a professora ali que foi na questão do inatista, né? Então, né, eu fui nunca é resultado da ação do objeto, né? Então, esse nunca, esse não, né? A gente tem que estar atento, porque ele pode nos ajudar a encontrar a palavra, a questão incorreta. Opa, perdi de novo. A gente vai para 21 agora. Então, sobre Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Vamos lá. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores dissociáveis e que recua em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. Então, atenção a algumas palavras aqui já na letra A. Letra B. Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas no sistema de ensino evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las, a educação inclusiva assume espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão. O Movimento Mundial pela Inclusão é uma ação política, cultural, social e pedagógica desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. Letra D. A partir dos referenciais para a construção de sistemas educacionais inclusivos, a organização de escolas e classes especiais passa a ser repensada, implicando uma mudança estrutural e cultural da escola, para que todos os alunos tenham suas especificidades atendidas. Letra E. A escola historicamente se caracterizou pela visão da educação que delimita a escolarização como privilégio de um grupo, uma exclusão que foi legitimada nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem social. Muito bem. O que está incorreto com relação à educação inclusiva? Eu acho que é a A. A A é a que tem mais, né, palavras estranhas, né? Então, veja. Concepção de direitos humanos. Aparecendo bastante A aqui, Maeli. Conjuga
igualdade e diferença como valores dissociáveis. Recua a ideia da equidade formal. Eu acho que aqui entrega, principalmente aqui, né? Então, a inclusão não recua a ideia de equidade, né? A inclusão, ela busca a equidade. A gente estudou bastante sobre o que era, né, inclusão e equidade, e a inclusão busca aí essa ideia da equidade, tá? Então, a letra A é a resposta correta, porque fica até estranho, né? Está incorreta, né? Mas é o gabarito certo, letra A, tá? Tá fácil essa, né? Agora, 22. LDB. Quanto ao direito à educação e do dever de educar, disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, assinale novamente a alternativa incorreta. Então, o que está errado com relação à LDB? Letra A. O acesso à educação obrigatória é direito público, subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade ou classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Muito bem. Direito à educação, tá? Letra B. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de vaga na escola pública de educação infantil e ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Letra C. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Letra D. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado gratuito aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, exclusivamente na rede regular de ensino. E letra E. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Essa está fácil, vamos lá. Qual que é a certa? A Fernanda colocou D, Eliane D, Amanda colocou B. Eu Então, acho pode falar. que a Ruth colocou C. Tá bem dividido. Está dividido, tá. Eu acho que é C também. Ó, então, a resposta, o que está errado aqui, lembra da dica da palavra, né? A palavra que vai mudar todo o sentido aqui, ou vai estar diferente com a lei, né? A palavra errada aqui nessas frases é a exclusivamente. O que está lá na LDB, quem lembra? Por que exclusivamente está errado? É preferencialmente, eu acho. Preferencialmente, isso mesmo, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, está errado aqui a alternativa D, tá? Então, a letra D é a correta. A educação infantil é até os 5 anos de idade, a criança é obrigada a ser matriculada, o Estado tem que oferecer, né, a partir dos 4 anos de idade, tá? Então, tá tudo certo aí, a letra B e a letra C. E a letra D está errada por causa da palavra exclusivamente, que o correto é preferencialmente, ok? 23 agora. Acerca da organização da educação nacional, assinale a alternativa incorreta, segundo a LDB. Novamente, alternativa incorreta, tá? Letra A. Então, estamos falando o quê? Organização da educação nacional. Letra A. Os municípios incumbir-se-ão de, então, competência do município, oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Letra B.
Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Letra C. Os estados incumbir-se-ão de assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Letra D. A União incumbir-se-á de assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em concorrência com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino. Letra E. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de notificar ao Conselho Tutelar do município a relação de alunos que apresentem quantidades de falta acima de 30% do percentual permitido em lei. Muito bem, qual que está errada com relação à LDB? A Fernanda colocou D, a Simone colocou A Evelyn D, a Kate D, a Amanda A. Eu acredito que seja D também. Por que a letra D? Por causa daquela palavra concorrente. Exato. Concorrência. A palavra concorrência não está na LDB, tá? Então, isso acaba tornando a alternativa errada. Ninguém está concorrendo com ninguém, né? O objetivo da avaliação, essas avaliações nacionais, né, de grande escala, é justamente ampliar as possibilidades, né? Fazer aí um diagnóstico, né, para melhorar a qualidade de ensino, e não promover aí uma concorrência entre as escolas e os sistemas de ensino, dizendo qual é o melhor e qual é o pior, tá? Então, a palavra concorrência acaba tornando a letra D errada. As outras estão corretas, tá? De acordo com a lei. Então, 23D. Agora, 24. Quanto aos níveis e as modalidades... Opa! Desculpem. Desculpem, questão 24. Quanto aos níveis e às modalidades da educação e ensino, assinale a alternativa que viole a LDB. Então, novamente, a gente tem que achar o que está errado, o que está violando a lei, tá? Vamos lá. Letra A. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Letra B. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Letra C. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Letra D. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio poderão ter, a critério da instituição, base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. E letra E. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. 24, que está errado, que está violando a legislação, a LDB. Evelyn colocou a letra C. Eu acredito que seja C também. A Jéssica colocou a letra D. Fernanda C. Então, vamos lá. O que está violando, tá? Gente, isso tá na LDB e a gente tem que sempre lembrar da BNCC. Hoje à noite a gente vai fazer a revisão e aí até isso aqui vai aparecer, tá?
A errada é a letra D. Por quê? A parte comum não é critério da instituição. A Base Nacional Comum, ela é obrigatória a todos, né? Por isso que foi elaborada uma Base Nacional Comum. A parte diversificada, ela vai, lembrem-se, 60% comum, 40% diversificada. Daí vai variar aí de acordo com cada região, né? E cada sistema de ensino, tá? Então, eles não podem ter a seu critério uma parte comum e uma parte diversificada. Eles terão que ter uma parte comum e uma parte diversificada. Então, a critério da instituição que não está na legislação, que acaba tornando a questão errada, tá? Então, alternativa D da questão 24. Questão 25, e aqui, as autoridades, eles têm que ter, né, uma relação adequada entre o número de alunos e professor, a carga horária, né, e as condições materiais, isso tudo faz parte. E a letra, alguém falou mais alguma? Falaram a C? Podemos seguir? Alguma dúvida aqui? Sim, a Fernanda colocou C. E eu também achei que fosse por causa que eu não tinha assim me atentado assim a questão será o objetivo permanente das autoridades. Ah, Eu tá. fiquei meio em dúvida. Uhum. Mas né, as autoridades, elas têm que estar sempre atentas, né, para que a relação entre o número de alunos e professores, né, para não ter crianças em excesso em sala de aula, né, a carga horária tem que estar de acordo aí com o estabelecido em lei, né, tem que ter condições no estabelecimento, e isso é o objetivo permanente das autoridades estarem acompanhando, monitorando e garantindo, né, nas escolas, tá? 25. Assinale a alternativa incorreta quanto ao que dispõe as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, especialmente quanto ao ensino fundamental. Então, vamos lá. Incorreta novamente, tá? O que está errado com relação à educação básica, pensando no ensino fundamental. O ensino fundamental foi, durante a maior parte do século XX, o único grau de ensino a que teve acesso a grande maioria da população. Letra B. Pelo leque de campos exigidos pela educação, ela tem sido considerada, segundo o ponto de vista dos diferentes grupos sociais, ora como síntese dos direitos civis, políticos e sociais, ora como fazendo parte de cada um desses direitos. O ensino fundamental de frequência compulsória é uma conquista resultante da luta pelo direito à educação travada nos países do Ocidente ao longo dos últimos séculos por diferentes grupos sociais, entre os quais avultam os setores populares. Letra D. As políticas educacionais não surtirão efeito se articuladas a outras políticas no campo da saúde, habitação, emprego, dentre outros, porque essas políticas independem uma das outras. E letra E, na perspectiva de contribuir para a erradicação das desigualdades e da pobreza, a busca da equidade requer que se ofereçam mais recursos e melhores condições às escolas menos providas e aos alunos que deles mais necessitem. O que está incorreto com relação ao ensino fundamental, né, educação básica. Apareceu aqui a letra D. Letra D, né? Por quê? As políticas, elas sim têm que ter articulação uma com as outras, né? Então, a educação articulada com saúde, habitação, né? Direitos sociais, né? Então, tem várias políticas que se articulam aí com a educação. E uma política, sim, depende da outra, né? Por que existe uma política? Por que uma política é criada? Porque existe uma necessidade, né? Então, sempre que existe uma necessidade, existe uma política. E para que a necessidade da população seja atendida, né, pensando sempre no desenvolvimento integral do sujeito, a gente precisa ter uma articulação entre as políticas, tá? Então, aqui as palavras independem, não surtirão efeitos, né? Então, claro que vão ter efeitos se as políticas estiverem articuladas. Se tiver uma comunicação entre as secretarias, né? Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, né? Então, precisam ter políticas articuladas sim, tá?
Vamos para, então fizemos a 25, vamos para a 26. Assinale a alternativa incorreta sobre o ensino fundamental, segundo o que dispõe as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Então, vamos lá. De novo, alternativa incorreta. Letra A. Como toda a população na faixa do ensino obrigatório deve frequentar o ensino fundamental, nele também estão representadas a grande diversidade sociocultural da população brasileira e as grandes disparidades socioeconômicas que contribuem para determinar oportunidades muito diferenciadas de acesso dos alunos aos bens culturais. Letra B. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a criança desenvolve a capacidade de representação indispensável para a aprendizagem da leitura, dos conceitos matemáticos básicos e para a compreensão da realidade que a cerca, conhecimentos que se postulam para esse período da escolarização. Letra C. Os sistemas de ensino e as escolas adotarão como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas o seguinte princípio político, de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao bem comum e a preservação do regime democrático e dos recursos ambientais. Desculpem. De busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e outros benefícios, de exigência de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de direitos entre alunos que apresentam diferentes necessidades, de redução da pobreza e das desigualdades sociais e regionais. Letra D. Os sistemas de ensino e as escolas adotarão como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas o seguinte princípio ético, de cultivo da sensibilidade, juntamente com o da racionalidade, de enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade, da valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente as da cultura brasileira, de construção de identidades plurais e solidárias. Letra E. Os alunos do ensino fundamental regular são crianças e adolescentes de faixas etárias cujo desenvolvimento está marcado por interesses próprios, relacionado ao seu aspecto físico, emocional, social e cognitivo em constante interação. Como sujeitos históricos que são, as características de desenvolvimento dos alunos estão muito relacionadas com seus modos de vida e suas múltiplas experiências culturais e sociais, de sorte que mais adequado seria falar de infâncias e adolescências no plural. Qual é a alternativa incorreta com relação ao ensino fundamental nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica? A, B, C ou D. Essa é longa e chata essa questão, né? Apareceu aqui a letra D. Letra D. A Maria, a Kate. É a letra D. Simone, letra E. E Evelyn ficou em dúvida entre a A e a D. A D, tá. Mas pelo gabarito, a questão incorreta é a letra D, tá? Que políticas educativas e das ações pedagógicas, o seguinte princípio. Tem os princípios éticos, estéticos e políticos. E, se eu não me engane, tá? Essa descrição aqui é do princípio estético, por causa das formas de expressão e do exercício da criatividade. Está relacionado ao princípio estético e não ao princípio ético, tá? Por isso que está errado. Eles mudaram a palavra aqui do ético e, na verdade, deveria ser estético. Porque aqui ele traz, ó, o princípio político, que está certo, e aí ele traz o princípio ético no lugar do princípio estético, tá? Vem trocado ali. Então, sempre que fala de criatividade, expressão, questão cultural, a gente está tratando do princípio estético. Essa prova eu achei super difícil, mas bem confusa. Aham, bem complexa, né?
Vamos lá, 27. Assinale a alternativa que não esteja de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, sobretudo acerca do ensino fundamental. Então, novamente, a alternativa incorreta, tá? Questão 27, vamos lá. Crianças e adolescentes brasileiros também estão sujeitos à violência doméstica, ao abuso e à exploração sexual, às formas de trabalho não condizentes com a idade, à falta de cuidados essenciais com a saúde, aspectos em relação aos quais a escola, como instituição responsável pelos alunos durante o seu período de formação, e muitas vezes o único canal institucional com que a família mantém contato, precisa estar atenta. Muito bem. Letra B. Ao se tratar de questões que extrapolam o âmbito das atividades escolares, cabe à escola manter-se articulada com o Conselho Tutelar, com os serviços de apoio aos sistemas educacionais e com as instituições de outras áreas capazes de ministrar os cuidados e os serviços de proteção social a que esses alunos têm direito. Letra C. É preciso, pois, que a escola expresse com hermetismo, esoterismo, o que espera dos alunos, buscando coerência entre o que proclama e o que realiza, ou seja, o que realmente ensina em termos de conhecimento. Os alunos provenientes de grupos sociais cuja cultura é muito diferente daquela da escola, encontram na diferença entre o que é cobrado e o que é ensinado por ela um obstáculo para o seu aproveitamento. Letra D. Os conhecimentos escolares podem ser compreendidos como o conjunto de conhecimentos que a escola seleciona e transforma, no sentido de torná-los passíveis de serem ensinados, ao mesmo tempo em que servem de elementos para a formação ética, estética e política do aluno. E letra E. Entre os adolescentes de muitas escolas, é frequente observar forte adesão aos padrões de comportamento dos jovens da mesma idade, o que é evidenciado pela forma de se vestir e também pela linguagem utilizada por eles. Isso requer dos educadores maior disposição para entender e dialogar com as formas próprias de expressão das culturas jovens, cujos traços são mais visíveis, sobretudo nas áreas urbanas mais densamente povoadas. Então, o que está errado com relação aí também ao ensino fundamental? Letra C tá aparecendo a Ruth, a Jéssica. Eu também acredito que seja C. A Simone C, a Evelyn C. A resposta correta é a letra C, né? Ela está errada, mas é o gabarito certo, principalmente por essa questão do hermetismo, esoterismo, ó. O que é hermetismo? Vem da filosofia, da mitologia, conjunto de doutrinas simultaneamente místicas, astrológicas, mágicas. Então, nada a ver com a questão da educação, tá? Então, esse termo hermetismo, né, torna essa alternativa aqui incorreta. Então, 27, letra C. 28. Vamos ficar um pouquinho a mais, fazer até a 35, pode ser? Por mim, pode. Quem precisar sair, né, beleza, tá? Quem quiser ficar até o final. Quanto aos direitos fundamentais estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, assinale a alternativa incorreta. Acho que essa prova também é toda incorreta aí, hein, gente? Eu não tinha feito a prova, tá? Eu só baixei e editei ela, mas eu não fiz. Estatuto da Criança e do Adolescente, letra A, o que está errado com relação ao ECA. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Letra B. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Letra C. É facultativa a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros 18 meses de vida, de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção
em consulta pediátrica de acompanhamento da criança de risco para o seu desenvolvimento psíquico. Letra D. Ai, droga. Desculpem, gente, passou aqui. Às vezes o PDF é bem rebelde comigo. Nós estamos na 28. A atenção odontológica à criança terá função educativa protetiva e será prestada inicialmente antes do bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal e posteriormente no sexto e no 12º anos de vida, com orientações sobre saúde bucal. E letra E, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Vamos lá, qual é a alternativa incorreta com relação ao ECA? Jéssica C, Simone C, Ruth C. Isso, é a letra C, né? Não é facultativa, né? Esse acompanhamento, esses protocolos, né? Para detectar aí e fazer um tratamento precoce nas crianças, né? Nas consultas pediátricas, tá? Então, está previsto, né? Que esses protocolos sejam desenvolvidos aí desde, né, dos bebês, né, pelos pediatras para detectar aí questões relacionadas ao desenvolvimento. Tanto que eu lembro que nas consultas do meu filho, né, agora ele tem 6 anos já, né, mas eu lembro bem que o pediatra perguntava assim, quando ele era bem pequeno, né, ele olha nos olhos, ele sorri, ele responde aos estímulos, né, por quê? Já estava buscando ali alguns sinais de possível autismo, né, que poderia ter na criança, né, então é muito importante que isso seja feito já desde de bebê, para que os pais possam buscar aí os tratamentos, né, o acompanhamento necessário. Então, questão agora 29, a respeito do direito à convivência familiar e comunitária, assinale a alternativa que viole o disposto no ECA também, o que está errado com relação ao ECA. Letra A. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos desta lei. Letra B. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade jurídica. Letra C. De preferência, será dispensada a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. Letra D. Não, gente, eu fazendo simulado e meu cachorro roncando aqui tá uma piada. Letra D. A guarda obriga a prestação de assistência material, a guarda, né, da criança. Assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Então, quem tem a guarda vai prestar assistência material, moral e educacional à criança, tá? Letra E, é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. 29, qual está incorreta? Não está de A acordo. Evelyn colocou C, a Simone colocou C, a Ruth colocou B. O que está errado é a letra C, né? Então, não é dispensada a convivência da criança com a mãe adolescente, tá? Na verdade, é preferencialmente ali, né? É outra palavra que eles usam, acho que não é nem preferencialmente, mas eles não serão dispensados, tá? A mãe tem, acho que o dispensado não está na lei, né? De preferência, a convivência integral da criança vai ficar com a mãe em acolhimento institucional, tá? Maeli e a Evelyn tinha colocado ali na outra pergunta que ela não lembrava da questão odontológica, da questão D. Beleza. Deixa eu até ver aqui, ECA, acolhimento, vamos ver como que está no acolhimento, não, convivência, como está na lei, convivência de criança
com mãe, adolescente em acolhimento. Vamos ver o que vai trazer aqui. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade, tá? Então, será garantida, não é dispensada, é garantida. 30. Quanto ao Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Uma concepção contemporânea, então, de novo, alternativa incorreta, né? Uma concepção contemporânea de direitos humanos incorpora os conceitos de cidadania democrática, cidadania ativa e cidadania planetária, por sua vez, inspiradas em valores humanistas e embasados nos princípios da liberdade, da igualdade, da equidade e da diversidade, afirmando sua universalidade, indivisibilidade e interdependência. Letra B. A democracia é entendida como regime alicerçado na soberania popular, na justiça social e no respeito integral aos direitos humanos, é fundamental para o reconhecimento, a ampliação e a concretização dos direitos. Para o exercício da cidadania democrática, a educação, como direito de todos e dever do Estado e da família, requer a formação dos cidadãos. Letra C. A educação em direitos humanos é compreendida como um processo assistemático e unidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos. Letra D. A educação é comprometida com um direito em si mesmo e um meio indispensável para o acesso a outros direitos. Letra E. O processo de globalização, entendido como novo e complexo momento das relações entre nações e povos, tem resultado na concentração da riqueza, beneficiando apenas 1/3 da humanidade, em prejuízo especialmente dos habitantes dos países do Sul, onde se aprofundam a desigualdade e a exclusão social, o que compromete a justiça distributiva e a paz. Vamos lá. Palpite aí nessa, Kate, C. Ruth, C. né? Então, Eu, C. isso. Então, não é Evelyn, A. Mas o que está errado aqui é a letra C, tá? Porque a educação é um processo sistemático, né? Não é assistemático, é um processo sistemático, tá? E multidimensional, né? Não é só unidimensional. Então, ele é sistemático e multidimensional, tá? Que vai direcionar e orientar a formação dos sujeitos. 31, BNCC, que está errado sobre a BNCC. Vamos lá, questão 31. Ao longo do ensino fundamental, anos finais, os estudantes se deparam com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se apropriarem das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às áreas. Letra B. Ao longo do ensino fundamental, anos iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas quanto o que ainda precisam aprender. Letra C. As características dessa faixa etária demandam um trabalho no ambiente escolar que se organize em torno dos interesses manifestos pelas crianças, de suas vivências imediatas, para que, com base nessas vivências, elas possam progressivamente ampliar essa compreensão, o que se dá pela mobilização de operações cognitivas cada vez mais complexas e pela sensibilidade de aprender o mundo, expressar-se sobre ele e nele atuar. Letra D. Nos 4 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética, de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita, e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramento. Letra E. Nesse período de vida, as crianças estão vivendo mudanças importantes em um processo de desenvolvimento que repercutem em suas relações consigo mesmas, com os outros e com o mundo. Vamos lá, a gente falou sobre isso na aula passada, até quando a gente falou do Plano Nacional de Educação. Qual que está errada? Apareceu aqui a letra D.
é a letra D. Por quê? Qual é o período pensado aí como foco para alfabetização segundo a BNCC? Quem lembra? Segundo ano. Isso, os 2 primeiros anos, né? Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica vai ter como foco a alfabetização. Lembra que eu até falei semana passada, acho que foi a Marluce que perguntou quando a gente estava estudando o Plano Municipal de Educação de Araucária, aí lá diz 3 anos, né? BNCC 2 anos. Eu falei, a gente tem que ficar atento à pergunta e a qual documento a pergunta está se referindo. Aqui no caso, a pergunta está se referindo a BNCC nos 2 primeiros anos, tá? Questão 32, vamos lá, já estamos terminando. 32. Quanto ao disposto na BNCC sobre o ensino fundamental, novamente, BNCC, questão incorreta, que está errado com relação à BNCC. Vamos lá. Letra A demanda cognitiva das atividades de leitura deve reduzir progressivamente do ensino fundamental para o ensino médio. Letra B. A participação dos estudantes em atividades de leitura com demandas crescentes possibilita uma ampliação de repertório de experiências, práticas, gêneros e conhecimentos que podem ser acessados diante de novos textos, configurando-se como conhecimentos prévios em novas situações de leitura. Letra C. Durante a leitura, as habilidades operam de forma articulada. Dado o desenvolvimento de uma autonomia de leitura em termos de fluência e progressão, é difícil discretizar um grau ou mesmo uma habilidade, não existindo muitos pré-requisitos, pois os caminhos para a construção dos sentidos são diversos. Letra D. Os estudantes dessa fase inserem-se em uma faixa etária que corresponde à transição entre infância e adolescência, marcada por intensas mudanças decorrentes de transformações biológicas, psicológicas, sociais e emocionais. E, oh meu Deus, letra E, as atividades humanas realizam-se nas práticas sociais mediadas por diferentes linguagens, verbal, oral, visomotora, como Libras, escrita, corporal, visual, sonora e contemporaneamente digital. Por meio dessas práticas, as pessoas interagem consigo mesmas e com os outros, constituindo-se como sujeitos sociais. Nessas interações estão imbricados conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais e éticos. Muito bem, essa está fácil, que está errada segundo a BNCC. Letra A, as meninas estão colocando Letra aqui, A, né? né? Porque aqui diz que deve reduzir progressivamente, ao contrário, né? Deve ser ampliado sempre, né? A letra A, tanto que a letra A está contraditória com a letra B. 33, vamos lá. Leia o texto abaixo, então examine o que for proposto. O código ético continuará sempre ambivalente, sem condição de harmonizar-se definitivamente. Não há garantias para a conduta humana. Precisamos aceitar a ideia de que o homem e a sociedade são sempre imperfeitos, cheios de ambiguidades e contradições. A moral nunca será racional a ponto de as ações humanas tornarem-se totalmente previsíveis. As opções, decisões morais sempre dependerão da autonomia do sujeito que, em última instância, deve decidir segundo sua consciência e em circunstâncias concretas. Mas isso por si só não significa o fim das utopias, o fim do projeto de uma sociedade e de um mundo melhor. Sobre o tópico ética docente, assinale a opção incorreta, o que está errado com relação à ética docente, a ética do professor. Letra A. Por meio da criação de uma rede de símbolos, o homem ganha distância e se protege dos poderes da natureza que exercem pressão imediata sobre ele. Letra B. O que torna o ser humano verdadeiramente humano não é o fato de nascer filho de humanos, mas a construção de sua identidade. Letra C. A relação do homem com o mundo difere daquele dos animais, cujas percepções e reações obedecem aos instintos geneticamente determinados. Letra D. A ruína do futuro coloca-se efetivamente como ameaça se a ação do homem não souber evitá-la. Letra E. Para que um projeto democrático de educação e autonomia docente sejam plenamente alcançados,
eles devem caminhar lado a lado com a heteronomia discente. O que está errado com relação à ética docente? Já vou até procurar. Letra A Fernanda Siqueira colocou aqui. Essa tá bem difícil, hein? Tá bem difícil. Essa eu chutei, eu coloquei a letra D. Pelo gabarito, tá, gente? É a letra E. Eu também achei bem difícil, bem filosófica, assim, tá? Pelo gabarito é a letra E. Então, vamos analisar. Ele está pedindo ética docente, ética do professor. Realmente, a única alternativa que está falando sobre questão docente é a letra E. As outras estão falando sobre a ética com relação ao homem, à humanidade, enfim, né? Então, aí aqui, vamos ver o que é a palavra heteronomia. Sujeição a uma lei exterior ou à vontade de outrem, ausência de autonomia. Então, está querendo dizer que um projeto democrático de educação e autonomia docente do professor sejam plenamente alcançados e tem que caminhar lado a lado com a falta de autonomia do aluno. Por isso que ela está errada, né? Na verdade, a gente trabalha a autonomia do aluno, não a heteronomia, né? Não a ausência de autonomia do estudante, tá? Por isso que está errada, mas é uma questão bem difícil mesmo, tá? Bem filosófica aí. A Evelyn tinha colocado aqui a palavra heteronomia e colocado a letra E. Isso, por causa da palavra heteronomia. Questão 34. Após a leitura do fragmento a seguir, responda o que for arguido. Eita, vamos lá. Vamos achar 34. A história da didática está ligada ao aparecimento do ensino, do decorrer do desenvolvimento da sociedade, da produção e das ciências como atividade planejada e intencional dedicada à instrução. Desde os primeiros tempos, existem indícios de formas elementares de instrução e aprendizagem. Sabemos, por exemplo, que nas comunidades primitivas, os jovens passam por um ritual de iniciação para ingressarem nas atividades do mundo adulto. Pode-se considerar esta uma forma de ação pedagógica, embora aí não esteja presente o didático como forma estruturada de ensino. Na chamada Antiguidade Clássica, gregos e romanos, e no período medieval também se desenvolvem formas de ação pedagógica em escolas, mosteiros, igrejas e universidades. Entretanto, até meados do século XVII, não podemos falar de didática como teoria de ensino, que sistematize o pensamento didático e o estudo científico das formas de ensinar. O termo didática aparece quando os adultos começam a intervir na atividade de aprendizagem das crianças e jovens através da direção deliberada e planejamento do ensino, ao contrário das formas de intervenção mais ou menos espontâneas de antes. Estabelecendo-se uma intenção propriamente pedagógica na atividade de ensino, a escola se torna uma instituição, o processo de ensino passa a ser sistematizado conforme os níveis, tendo em vista a adequação às possibilidades das crianças e às idades e ritmos de assimilação dos estudos. A formação da teoria didática para investigar as ligações entre ensino e aprendizagem e as suas leis ocorre no século XVII, quando João Amós Comênio, um pastor protestante, escreve a primeira obra clássica sobre a Didática Magna. Ele foi o primeiro educador a formular a ideia da difusão dos conhecimentos a todos e criar princípios e regras de ensino. Então, vamos lá. Quanto às tendências pedagógicas, tudo isso, né, para deixar a gente já está bem cansado, né, penúltima questão da prova, ele vem com um texto desse tamanho, né, mas vamos lá. Quanto às tendências pedagógicas, indique a opção incorreta. Para Comênio, a educação não é um direito natural de todos, mas privilégio do clero e dos nobres, algo que só será superado na Revolução Francesa. Letra B. Dentro do movimento Escola Novista, desenvolveu-se nos Estados Unidos uma de suas mais destacadas correntes, a pedagogia pragmática ou progressista, cujo principal representante é John Dewey. Pestalozzi atribuía grande importância ao método intuitivo, levando os alunos
a desenvolverem o senso de observação, análise dos objetos e fenômenos da natureza e a capacidade da linguagem, através da qual se expressava em palavras o resultado das observações. Letra D. A pedagogia renovada agrupa correntes que advogam a renovação escolar, opondo-se à pedagogia tradicional. E letra E. O movimento de renovação da educação, inspirado nas ideias de Rousseau, recebeu diversas denominações como educação nova, escola nova, pedagogia ativa, escola do trabalho. Qual a alternativa correta com relação às tendências pedagógicas? Vamos lá. A resposta correta, tá, gente? É a letra A. E aí, eu acho que, segundo o convênio, a educação é um direito natural de todos, né? Só que acaba sendo um privilégio, né? Mas ela é um direito natural de todos, tá? E a última agora, Jesus, 35. Leitura do texto de novo, didática, história da didática. Vamos para a pergunta aqui, vamos ver se a gente precisa ler tudo isso. Deixa eu ver, questão, a gente estava na 34. Ah, desculpem, a 35. Olha, Maeli, se eu fosse fazer essa prova, eu tinha reprovado. Tava difícil mesmo. Mas assim, ó, peguem todas essas questões. Então, dá uma olhada em Comênio, dá uma olhada, anota lá o que é o significado de heteronomia, né? Que é a ausência de autonomia. Então, isso vai ajudando a gente nessas palavras, né? Mas eu já fiz prova da FAFIPA bem mais fácil, tá? Essa aqui realmente tá difícil, mas é bom para a gente pensar, né? 35. Grosso modo, deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Isso. Grosso modo, podemos dizer que, no que diz respeito à questão da marginalidade, as teorias educacionais podem ser classificadas em dois grupos. No primeiro, temos aquelas teorias que entendem ser a educação um instrumento de equalização social, portanto, de superação da marginalidade. No segundo, estão as teorias que entendem ser a educação um instrumento de discriminação social, logo, um fator de marginalização. Sobre o tema tendências pedagógicas, assinale a alternativa incorreta. Letra A, tudo incorreto, a prova inteira, como aquela professora falou que fez uma também, né, da FAFIPA, sim. A pedagogia crítico-social dos conteúdos atribui grande importância à didática, cujo objeto de estudo é o processo de ensino nas suas relações e ligações com a aprendizagem. As ações de ensinar e aprender formam uma unidade, mas cada uma tem a sua especificidade. Letra B, na pedagogia tradicional, a didática é uma disciplina normativa, um conjunto de princípios e regras que regulam o ensino. A atividade de ensinar é centrada no professor, que expõe e interpreta a matéria. Então, sobre pedagogia tradicional, letra B, a gente já sabe que está certo. Pedagogia nova, a marginalidade deixa de ser vista predominantemente sob o ângulo da ignorância, isto é, o não domínio de conhecimentos. O marginalizado não é propriamente o ignorante, mas o rejeitado. Letra D. A constituição dos chamados Sistemas Nacionais de Ensino data de meados do século XVI, época que eclodiu a Reforma Protestante. Sua organização inspirou-se no princípio de que a educação é direito de todos e dever do Estado. E letra E. Pedagogia tecnicista, a partir do pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, essa pedagogia advoga a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e operacional. Difícil também, né? Bem teórica, bem específica, tá? E segundo o gabarito, alguém quer dar um palpite aí? Ainda ninguém colocou nada aqui. Tá, pelo gabarito, está errada a letra A, tá? Sobre a pedagogia crítico-social. Então, depois deem uma pesquisada sobre essa pedagogia crítico-social. Vamos ver aqui. Pedagogia crítico-social dos conteúdos atribui grande importância à didática, cujo objeto de estudo é o processo de ensino nas suas relações e ligações com a aprendizagem.
As ações de ensinar e aprender formam uma unidade, mas cada uma tem a sua especificidade. Então, acho que vamos... Ontem eu estava estudando sobre essa pedagogia crítica social. É, Aham. e aí? Aí dá bem para ver que essa aí tá errada, Tá mas eu nem me atrevi a falar que eu fiquei com medo de errar. Mas beleza, gente. Foi, como eu falei, foi longo, foi difícil, né? Mas é isso aí, a realidade de prova é assim mesmo, tá? Umas mais fáceis, outras mais difíceis, a gente tem que torcer para que a nossa seja mais simples, né? Não tão complexa como essa. Mas, como eu digo, a FAFIPA é sempre uma incógnita, tá? Então, estejam preparados para os dois tipos de provas que podem aparecer, tá bom? Vou parar a gravação aqui, vamos abrir a Maeli, câmera. só uma Oi, pode falar. pergunta. Aham. É,